Fluminense vai até São Paulo, até o Allianz Parque, enfrentar a equipe do Palmeiras. Jogo muito importante para nossa classificação para a Libertadores direta no Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil, sem dúvida nenhuma, porque a gente está enfrentando simplesmente o vice-líder e durante boa parte do campeonato, o líder do Campeonato Brasileiro, mas um time que não ganha 3 jogos. Óbvio, tá? Eu não vou deixar de falar aqui sobre a possibilidade, sobre a conversa que acaba pairando sobre muitos tricolores de repente, um resultado negativo favorecer a equipe do Fluminense. Não, mas aos torcedores do Fluminense prejudicando a vida do Flamengo. Mas eu aqui vou tratar nesse pré-jogo a realidade dos fatos como elas são. O Fluminense vai para o jogo para ganhar, apesar dos desfalques. Tem chances disso? Aí a gente fala durante o vídeo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral pra gente. E claro, passa aqui embaixo comentando o seu palpite para Fluminense e Palmeiras, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. O jogo acontece às 9h30 da noite, o horário tá... Alô, CBF. Que é isso, CBF? Um pleno sábado, um jogo 9h30 da noite. É uma sacanagem com o torcedor. No caso do Palmeiras, o estádio, né, a gente bem sabe, vai estar lotado, né? Enfim, provavelmente o Allianz Parque com lotação completa para o jogo, vale praticamente um título para eles. A transmissão da partida em vídeo será feita pelo canal Premier, né? Só no Premier. Se acompanha aqui no Raiz Tricolor com a narração hoje do JP, diretamente, equipe completa. Tá? A gente do Grupo Jornada está enviando para lá narrador, 2 comentaristas, 2 repórteres, equipe completa no Allianz Parque para trazer todas as informações para você direto do estádio, com aquele pré-jogo espetacular, com transmissão direto do estádio, com pós-jogo. Então você acompanha aqui com a gente desde 7h30 da noite, a gente já vai estar trocando aquela ideia e falando bastante de Fluminense, depois com a transmissão direto lá do Allianz Parque e, claro, o nosso pós-jogo com coletiva, com zona mista, com opinião, com a sua participação também. Então dá essa moral pra gente. A arbitragem da partida vai ser feita pelo Jonathan Beckenstein Pinheiro, tá, do Rio Grande do Sul. Só apitou um jogo na história ali do Fluminense, jogo esse contra a Aparecidense, um jogo muito fácil, uma atuação horrorosa do Fluminense, mas enfim. Dentro do campeonato, ele tem alguns jogos de Série A, não muitos, né, bem verdade, mas tem alguns jogos. Mais recentemente, apitou essa semana Botafogo e Sport, apitou alguns jogos do Botafogo na temporada e alguns jogos do Sport também. Curiosidade, apitou 3 do Botafogo, 3 do Sport. Apitou, aliás, alguns ele foi 4º árbitro, tá? Só para deixar claro, nesse Botafogo Sport, por exemplo, ele foi 4º árbitro. No Botafogo e Mirassol, perdão, no Mirassol e Botafogo é que ele foi árbitro principal. Não é um árbitro de suma experiência, mas como eu falei no caso do árbitro recente, que foi árbitro do Fla-Flu, David Oliveira Lacerda, eles estão apostando em alguns árbitros que não têm esse nome, etc., como já tem outros, tipo Rafael Claus, Ramon Abate-Abel e etc., para apitar jogos, porque assim, a gente, né, não pode ignorar. A gente está dentro de um contexto de Palmeiras e Flamengo brigando pelo título e se esgueirando por conta de arbitragem. Vamos lá, cara. A gente fala de tabela aqui e eu acho que vale eu deixar registrado aqui para vocês os cálculos que eu tenho feito em relação aos adversários que faltam. Esse jogo contra o Palmeiras, ele é dúbio para a torcida do Fluminense. Eu não vou deixar de falar aqui que eu sei a importância desse jogo para o torcedor do Fluminense, que conta mais com a rivalidade, que quer tripudiar em cima do flamenguista, que a gente atrapalhou na vida do título do Flamengo. Só que assim, gente, eu acho que eu tenho que abrir a tabela aqui para vocês e mostrar na prática que esse jogo ele pode simplesmente não atrapalhar em nada a vida do Flamengo. E por que eu tô falando isso? Porque a 36ª rodada, o Flamengo já tá à frente do Palmeiras. Ele enfrenta não, aliás, 30ª... Ah, tá, porque aqui tava com os resultados que eu tinha botado antes. A 35ª rodada, que começa hoje, vai ter um Palmeiras e Fluminense 9h30, mas no mesmo horário o Flamengo vai estar jogando com o Red Bull e o Flamengo já tá à frente. Então, assim, desculpa, se o Flamengo estiver ganhando o Red Bull Bragantino, provavelmente o Flamengo vai caminhar. Não vai adiantar nada
a gente ganhar perder do Palmeiras hoje, provavelmente o Palmeiras pode acabar ainda, faltando 2, 3 rodadas, não sendo campeão também. Então, eu particularmente, falando na minha visão, tá? Se você me garante que o Red Bull tá ganhando o Flamengo 3-0 ali no meio do jogo, aí eu posso conversar sobre atrapalhar de fato. Mas há uma grande chance do jogo de hoje o Flamengo ganhar os 3 jogos que faltam. E isso, não fazer 4 jogos, né? E não fazer tanta falta para eles. Mas também pode significar perda. Então eu entendo perfeitamente o torcedor que tá indo num espírito de meu Deus, eu vou perder para prejudicar o Flamengo. Eu entendo perfeitamente, não condeno o torcedor que tá pensando nisso, porque o cálculo que eu vou explicar aqui agora é que a nossa vaga tá muito próxima. A nossa vaga de Libertadores. Mas efetivamente, a realidade mesmo, na prática, é que a gente tem que se importar hoje com eu vou me importar hoje com o nosso jogo, tá? Com a gente garantindo uma classificação direta para Libertadores. E aí aqui estão os resultados, se importar mais com os resultados de cima, né? Botafogo, Fluminense e Bahia. E o cálculo que eu já estou fazendo há um tempo. O Fluminense não precisa ganhar do Palmeiras se ele garantir que ganha os 3 próximos jogos. São Paulo em casa, Grêmio fora, Bahia em casa. Se ele fizer ganhar os 3 jogos seguintes, a gente já tá na frente do Bahia, independente de quanto for Bahia e Vasco no domingo. Por quê? Porque a gente vai ganhar do próprio Bahia na última rodada. Então, o olho pro Bahia não depende do jogo do Palmeiras, apesar da gente, né, um empatezinho deles com o Vasco seria ótimo. No caso do Botafogo, se a gente tropeçar no Palmeiras, ou seja, a gente não ganhar o jogo de hoje, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque o Botafogo, que pega o Grêmio em casa, o Corinthians fora, o Cruzeiro fora e o Fortaleza em casa, esse time do Botafogo vai ter que tropeçar 2 vezes. Perder, empatar, perder e perder, empatar, empatar. Ou seja, desses 4 jogos, o Botafogo só pode ganhar 2 se a gente tropeçar no Palmeiras e ganhar os outros 3 jogos. Eu não confio no time do Botafogo. Eu acho o time do Botafogo um time sem muita constância para poder garantir que eles não tropeçam 2 vezes. Mas o cenário fica um pouquinho arriscado. Vencendo o Palmeiras hoje, basicamente, meu amigo, a gente caminha para uma reta final espetacular, mas o cenário real mesmo é o cenário da gente olhar para o Fluminense dentro dessa tabela de Campeonato Brasileiro, olhando para o G4 e fazendo 10 pontos em 12 contra o G4 em sequência. A gente também vai precisar olhar para o Botafogo com muito mais tranquilidade, bastando um tropeço deles para a gente terminar à frente. Então o jogo de hoje ele é importante matematicamente falando para o Fluminense também. O que faz pouca diferença hoje? Sendo bem sincero, o empate. O empate hoje faz pouca diferença para a gente na tabela. A vitória importa muito mais, né? Então acho que o Fluminense entrar para buscar o empate vai fazer muito mais sentido psicologicamente, não perdemos para mais um líder, sequência invicta, etc, do que necessariamente na tabela. Agora, buscar esse empate, vencer o jogo, isso é um assunto que a gente fala agora no Bola e Campo. Vamos lá, tá? As escalações prováveis vão pintar aí na sua tela e você vai poder acompanhar a provável escalação do Fluminense com os desfalques que o Fluminense tem. René não vai para o jogo, está suspenso. Além disso, o Ganso também não viajou, já era banco. E os outros 2, Lúcio Acosta e Thiago Silva, tiveram aí já problemas de lesão. O Lúcio Acosta sentiu a perna no último jogo, não teve lesão nenhuma destacada, mas, enfim, por conta da questão gramado sintético, os 2 jogadores não viajaram e ficaram de fora do jogo contra o Palmeiras. Vamos lá, deixa eu botar aí as 2 prováveis escalações na tela. O Fluminense tem 3 problemas para resolver no seu time titular padrão. Fábio no gol, Samuel Xavier mantido na lateral direita. Quem substitui o Thiago Silva? Ignácio, padrão, jogando ao lado dele o Freitas. Quem substitui o René? Bem, o Zubeldia chegou a falar até na possibilidade de escalar o Freitas na lateral esquerda, mas vai de Gabriel Fuentes. Já já eu vou te falar, vou te explicar a minha teoria sobre por que ele não vai de Freitas na lateral esquerda. Ele mudou de ideia sobre o Fuentes inicialmente. No meio de campo, Martinelli e Hércules, isso aí tá mantido, volância padrão do Fluminense. No lugar do Lúcio Acosta, Lima, com possibilidades de Nonato, tá? Vou te falar já também o que muda, principalmente nos 2. E o trio de ataque mantido, Canóbio, Serna e Everaldo. Estamos precisando do gol do centroavante, né? Procura-se gol de centroavante. 23 jogos, apenas um gol de bola rolando dos 3 centroavantes do Fluminense. E é justamente o centroavante que está lesionado, que é o Germancano. Nem o John Kennedy nem o Everaldo fizeram gols. O Everaldo segue sendo titular, apesar de não fazer partidas espetaculares. Por quê? Porque um centroavante, para fazer partidas espetaculares, precisa de gol. Do lado de lá, a dupla de ataque tem 26 gols. É metade dos gols, praticamente metade, né? Dos gols do Palmeiras no Brasileirão. O Vitor Roque tem 16, o Flaco Lopes tem 10. Abaixo deles tem, acho que, Felipe Anderson com 4. Você vê que a dupla de ataque
tem um protagonismo nos gols. Do nosso lado, o Everaldo não tem nenhum gol nos últimos 23 jogos. Então aí você entende um pouco. Aliás, o Everaldo não tem nenhum gol, não é no 23, porque 23 são os 3 centroavantes. Mas o Everaldo não faz gol desde o mês de agosto. A gente entende o problema do nosso centroavante. Dito isso, o John Kennedy, que fez um gol de pênalti contra o Sport, não foi de bola rolando, entrou, assim, querendo muito pouco. O Everaldo estava cansado e estava correndo mais para marcar do que o John Kennedy quando entrou. E isso era num Fla-Flu, que seria o clássico onde o John Kennedy mais teria esse apetite. Eu não sei o que está acontecendo com o John Kennedy. Dessa vez, eu confesso, não tô sabendo de nada, não tem nada relacionado a balada e etc. Mas não tá com apetite. Não, pelo menos não demonstra isso em campo. E aí o Everaldo segue titular. Enfim, é o ano de 2021. Eu já falei aqui bem claramente no caso do Fluminense em relação a centroavança. Falando só aqui da mudança na lateral esquerda. Eu acho que o Zubeldia deve ter pensado em escalar o Freitas até para frear as subidas do Alan, que tem sido, enfim, muito importantes ali, é um driblador e etc. Botar um lateral esquerdo mais defensivo seria útil, mas eu acho que o fato do Thiago Silva não ir pro jogo talvez tenha feito o Zubeldia repensar um pouquinho, não mudar a dupla de zaga completa, teria que ter o Ignacio e o Igor Rabelo, Ignacio e Thiago Santos. Ele não me parece ter total confiança no Igor Rabelo, tem esse ponto aí também, nem no Thiago Santos e nem no Manuel. Então talvez isso tenha feito ele dar uma recuada. Sem o Thiago Silva, não vou desmontar a zaga inteira. E deu uma oportunidade ao Gabriel Fuentes. Essa oportunidade para o ano que o Fuentes vem fazendo, ela é equivocada. Essa oportunidade, considerando a expectativa que se tinha na contratação do Gabriel Fuentes, o olhar de que ele seria o titular do ano e o fato de que o ano já está praticamente acabando e ele pode ter uma última chance da vida, né, no Fluminense, eu acho que pode ser válida. Eu particularmente acredito numa ótima partida do Fuentes, eu particularmente não, tá? Não acredito. Mas ele vai ter sua última oportunidade e é hora de demonstrar o bom futebol do Júnior Barranquilla e que fez ele até ser cogitado na seleção mesmo jogando no Fluminense. Vamos ver, Gabriel Fuentes, última chance, né? No meio de campo, Nonato ou Lima. Sem o Lúcio, a gente não tem. A discussão entre Ganso ou Nonato, que aconteceu durante um bom tempo no trabalho do Renato, ela não existe porque o Ganso está fora. Mas o Lúcio conseguiu unir os dois. Ele tem intensidade para marcar e cobertura de espaço, pressão na saída de bola que o Nonato faz, e tem uma qualidade, um refino de passe que o Ganso normalmente tinha. A perda do Lúcio é gigantesca. Os jogos que ele não joga, a gente tem sérios problemas de criação. Como coibir isso? Com volante que vai desarmar e sair em rapidez para velocidade para o jogo. Vai poder receber essa bola olhando para frente e distribuir esse jogo na velocidade, achando os pontas. E eu acho que o Nonato fez mais isso na temporada do que o Lima. Mas acho que o Zubeldia tende a ir de Lima, tá? Lembrando, no ano passado a gente ganha de um Palmeiras já meio desinteressado, porque a chance do título brasileiro era praticamente nula, mas ganha de um Palmeiras jogando com 3 volantes naquela partida final. O Palmeiras vai tentar muito bola longa, tá? E eu vou falar agora do time do Palmeiras. É característica deles. Vai ser um time extremamente ofensivo. É um time que, quando perdeu em casa, perdeu 2-0 pro Corinthians na Copa do Brasil, perdeu de 2-0 pro Flamengo, perdeu de 1-0 pro Bahia. Isso desde lá o início do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas só em casa, acho que em 8, 9 meses. Não fez gol. Se o Palmeiras faz gol, ele pelo menos empata em casa. E ele vai vir, a provável escalação do Palmeiras denota um time que vai ter praticamente 4 atacantes, mais um meia avançado. Mais 2 laterais que apoiam, apesar do Piquerez ficar um pouco, mas é um lateral que também chega. Então, vai ser um Palmeiras tentando amassar esse Fluminense muito modificado. O time do Palmeiras vem com alguns desfalques, o goleiro Everton, Lucas Evangelista, mas vem com Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes, de volta junto com o Vitor Roque da seleção, né? Chegou a ficar no banco ali no jogo contra o Vitória, entrou numa parte do jogo, mas muito mais como centroavante, né? O que faz a principal arma do Palmeiras, a bola aérea, né? Na outra zaga, ou Murilo ou Bruno Fux, Piquerez de volta à lateral esquerda, Jefter, aquele, volta para o banco depois de atuações não muito boas nessas últimas partidas. Aníbal Moreno e Rafael Veiga seria o meio de campo que erro que eu ia fazer, do Palmeiras, com Alan e Felipe Anderson, talvez completando esse meio de campo, né, meio que uma espécie de 4-1-3-2, né, de certa maneira, mas a verdade é que às vezes o Palmeiras que tem a bola, ele afunda os 2 pontas também por várias vezes.
tem Vitor Roque e Flaco Lopes, uma dupla de ataque. Meu sonho é a gente ter uma dupla de ataque, ainda mais uma dupla de ataque que um tá disputando artilharia, tem um gol. Agora o Caio Jorge fez mais, né? Mas tá disputando artilharia com o Caio Jorge, e o outro tem 10 gols só no Campeonato Brasileiro, 26 gols só nessa dupla de ataque. Que inveja do time que o Abel Ferreira tem nas mãos. Vamos ver como é que vai ser, cara. Eu não acredito no Fluminense, tá? Só pra deixar claro, no Fluminense sendo amassado pelo Palmeiras, acho que o Palmeiras vai tentar esse abafa gigantesco, mas acho que o Fluminense vai ter que montar estratégia específica para esse jogo. Não é um jogo comum, até porque o Fluminense não tem. O Everaldo vai precisar estar muito dentro da área, ser muito presente dentro da área, e acho que o reforço do Ignacio dentro da grande área vai ser útil também em relação à bola aérea. O Thiago Silva não tem disputado muito na área as bolas aéreas, né? O Freitas tem feito mais isso. Com o Ignacio e o Freitas, escanteios, etc., ganha uma conotação diferente, porque são dois zagueiros bons na bola aérea. O Palmeiras é uma máquina de bola aérea, então precisamos ter muito cuidado. Vamos ver como é que vai ser o Fuentes jogando com o Alan jogando em cima dele, como vai ser o Canóbio explorando o espaço nas costas do Kelvin, ou até mesmo nas costas do Piquerez se jogar do lado direito. O Beldia tem invertido esses dois. Vamos ver se o Serna aproveita o Allianz Parque para voltar a jogar um futebol que não vem jogando nas últimas partidas. E claro, Martinelli e Hércules vão ter que domar esse meio de campo, não deixando o Palmeiras jogar. Então é isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.